Para tirar um pouco do medo do sindicato, cara, CCT, vamos... O que é? Famosa sigla. Vamos lá. Então, CCT, na verdade, Convenção Coletiva de Trabalho, né? Muita gente chama ela, reconhece ela como dissídio, né? Apesar do dissídio ser uma ação própria, independente, né? Então, a Convenção Coletiva de Trabalho é onde a gente vai ter os direitos básicos de uma determinada categoria. Perfeito. Né? Então, a gente tem a NCCTs dentro do Brasil, convenções coletivas, né? De outras categorias, mas essa em específico ela é firmada entre o Sinotel, retomando ali sindicatos trabalhadores com o sindicato dos empregadores. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Brasil. Na realidade, boa noite, porque a gente grava de dia, depois passa para vocês à noite. Mas, enfim, estamos aqui com um assunto muito importante, que a gente vai falar com o Dr. Luiz Brizola. Já vou apresentar ele para vocês. Ele é do Sinotel, é o sindicato que cuida dos nossos funcionários, de toda a nossa brigada, todo mundo que trabalha no setor de alimentação fora do lar, aqui na nossa região, e tem um amplo bem grande de cidades aí que o Sinotel, que o Orides é presidente, que tem um relacionamento super bacana com a Brasel. Depois a gente vai até pedir para você contar um pouco o que é cada coisa, porque o pessoal se confunde. O pessoal confunde os senhores com o Sinotel, com a Brasel, enfim, então vale a pena. O Luiz, eu acho que deve ser um rosto bem conhecido de vocês, porque todas as convenções coletivas, vira e mexe, você está nos restaurantes conversando com as equipes, organizando banco de horas, toda aquela documentação que a gente precisa fazer junto com os funcionários das nossas empresas, então vocês com certeza conhecem ele. Ele é graduado pela Faculdade de Direito Metropolitana de Campinas, a Metrocamp, trabalha com direito sindical, direito coletivo do trabalho, acabei de falar, né, faz um monte de negociação sindical, de relacionamento de trabalho, é sócio do escritório Brizola e Viana Sociedade de Advogados e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB de Campinas. Antes de eu passar a palavra e apresentá-lo, finalmente finalizar a apresentação, eu quero que vocês curtam, compartilhem, seguem nosso canal, saiba que isso aqui vai estar no nosso podcast, então se você for lá no Spotify, você consegue achar a Brasel RMC, e aí você consegue seguir os podcasts, e vão vendo todas as sequências de podcast. A gente está no 14º agora, então tem bastante conteúdo para vocês, e vamos lá, vamos começar. Luiz, conta um pouquinho pra gente, o que é o Sinotel? Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, né? boa noite. Vamos, qual o horário, né, que a pessoa vai escolher ouvir. É um prazer estar aqui, né? Legal, muito bom ter você junto com a gente aqui na Brasel. Vamos lá. O que é o Sinotel? O Sinotel é basicamente o sindicato que determina ali toda a parte e regulamenta toda a parte com os trabalhadores. Né? Então é bom a gente fazer já essa diferenciação logo de início. Sinotel, o Sindicato dos Hoteleiros de Campinas. Na verdade, ele tem um nome muito mais extenso, né? O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro de Campinas. A gente tem os senhores, que é uma grande confusão que o pessoal sempre traz aí. Os senhores é o sindicato patronal, então ele representa os empregadores, né? Inclusive o pessoal que está dentro da Brasel. Perfeito. E aí a gente tem a Brasel, que vem aí como uma associação diferenciada da questão sindical, porque ela vem já numa questão mais identificada, uma direito privado, acredito, né? Sem fins lucrativos. Uma entidade sem fins lucrativos, direito privado para representar o setor. Isso. Então são três entidades. São Na realidade entidades tem duas legalmente que tem que se constituídas, conversar, né? Que é o Sinotel, que cuida dos direitos dos trabalhadores, e os senhores que cuida dos direitos dos empregadores. Perfeito. Esses dois se conversam para fechar, por exemplo, o assunto nosso hoje, que é a convenção coletiva, e nós da Brasel entra no meio para ajudar os dois a conversar melhor. Acaba sendo um grande mediador ali, um facilitador dessa conversa toda aí. Que bom. Que às vezes a gente sabe que não é tão fácil. Não, né? Tem um pouquinho, mas, cara, a gente estava comentando antes aqui, que eu comento bastante aí. Primeiro eu quero mandar um abraço para o Orides. Orides, vai ter o skin, fica tranquilo. Que quando eu comento qual que é a relação que a Brasel tem com o Sinotel, com o Orides, com você, com o Dr. Silvio, com o Dr. Gustavo, com todo mundo, né? O pessoal fora daqui da nossa região acha estranho. Fala, cara, mas como assim? Sim. Como vocês têm uma relação boa? Fala, cara, por que não vai ter? Não tem uma relação boa com o nosso funcionário? Cara, não tem que tratar bem meu funcionário, por que eu não trato bem o sindicato e vice-versa? E acho que lá de trás, desde que a gente começou 6 anos atrás, a conversa sempre foi essa: como que a gente pode fazer o setor crescer e os funcionários terem melhor qualidade de vida, melhor remuneração, melhor estruturação. E é um negócio que até, usando aqui o espaço para agradecer, que a Brasel sempre teve de portas abertas e, cara, a gente agradece todas as portas abertas que vocês tiveram com a gente durante toda a minha gestão aí, 6 anos, e agora com o presidente André aqui também.
Então, é muito bacana poder trazer vocês aqui para ajudar a desmistificar várias questões na cabeça do empresário, mas principalmente ajudar a gente a sentar, negociar e conseguir construir estruturas de negócio para os funcionários e para as empresas muito bem bacanas aí, né? Eu acho que é uma questão de a gente, cada dia evoluindo, perder aquele medo do sindicato. Né? Exatamente. Então, já vamos começando, para tirar um pouco do medo do sindicato. Cara, CCT, vamos... O que é? A famosa sigla. Vamos lá. Então, CCT, na verdade, Convenção Coletiva de Trabalho, né? Muita gente chama ela, reconhece ela como dissídio, né? Apesar do dissídio ser uma ação própria, independente, né? Então, a Convenção Coletiva de Trabalho é onde a gente vai ter os direitos básicos de uma determinada categoria. Perfeito. Né? Então, a gente tem N CCTs dentro do Brasil, convenções coletivas, né? De outras categorias, mas essa em específico ela é firmada entre o Sinhotel, retomando ali Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato dos Empregadores, né? Então, a convenção coletiva é um instrumento legal para determinar esse regramento geral. Então, legal. É ali onde você vai encontrar o reajuste salarial, dissídio, né? Que o pessoal chama de dissídio, mas seria o reajuste seria salário o reajuste base, salarial. Né? E alguns direitos, que a gente sempre lembra lá, do Vale Refeição, Cesta Básica, Vale Alimentação, né? Dependendo do nome que o pessoal utiliza. Escala, banco de horas, regramento ele de pode gorjeta. Estar dentro dessas convenções coletivas. É que daí a gente vai trazer talvez o acordo coletivo. Tá, né? Que aí já é uma parte já que também é medida tipo dentro. Então a gente vai falar de convenção coletiva, que seria regramento mãe para essas relações empregador e empregado. E ele regra como que funciona outros documentos para acabar de definir esse regramento. Isso. A questão dos regramentos ela é muito abrangente. Então a gente pode. Eu já participei de alguns bate-papos de sentar. Vamos lá, Eurides, isso aqui você está pegando pesado, puxa aqui. A convenção coletiva ela tem, acho que, um caráter mais generalista. Tá. Né? Então você vai ter um piso bem específico para toda aquela categoria, né? Hoje a gente tem um valor específico, né, acima do salário mínimo e tudo mais. Perfeito. Que é diferenciado para toda essa categoria. No nosso caso, hotéis, bares e restaurantes, né? Perfeito. Apesar de a gente estar falando aqui em bares e restaurantes com enfoque, mas abrange também a parte de hotéis. Então, assim, aplicando, por exemplo, nesse caso, o piso. O piso é igual a todos. Quando você precisa eventualmente de um acordo coletivo, o acordo ele é específico para a sua empresa. Então, aí a gente tem uma regulamentação específica para ela, que pode ser, por exemplo, um banco de horas, pode, inclusive, ser um salário diferenciado. Então, na minha empresa eu quero que o mínimo seja R$2.000. Pode, né? Mas eu acredito que a convenção coletiva ela acaba sendo um parâmetro mínimo, um limitador de uma negociação. Né? Então, a gente já parte daquilo. Para cima, é tudo permitido. Eu lembro a primeira vez que, cara, eu estava com o Alexandre Litt, que era do Pizza Hut, né? Depois ele vendeu, aposentou, agora está viajando, voando de Cessna para todo quanto é lado aí. Um abração pro Ale. Na primeira reunião que a gente foi fazer que a Brasel estava aqui, começou a tentar entender, né? A gente foi numa reunião do sindicato e Ale, me conta aí, por que a gente está fazendo isso? Não, porque sempre foi assim. Não, porque, Ale, não, isso aqui, cara, os caras vão brigar. Não, isso aqui, cara, e tinha um posicionamento que quando a gente foi na primeira reunião lá nos senhores, cara, as coisas aconteceram, eu falei assim, mas peraí, a gente não vai sentar e conversar disso, de entender esses negócios? E aí, no ano seguinte, eu falei, não, peraí, isso aqui é bom para o funcionário? Isso aqui é bom pra gente? Não, então não vamos conversar para ver se faz sentido esse texto. Porque, cara, é um texto gigante. Eu não sei nem se está aqui, mas depois a gente falar um pouquinho do papel e responsabilidade do dono de restaurante em conhecer a CCT e do contador do dono de restaurante conhecer a CCT. Porque a gente fica achando um monte de coisa, faz coisa errada. Então, até ela falando, quando você vai, mas eu preciso levar um caso meu para conversar com o sindicato, eu fico com medo porque eu tenho alguma coisa que está errada, mas não sabe nem que está errado porque não conhece o negócio. Então, acho que vale a pena a gente fazer esse lembrete do porquê que o dono tem que entender. Sim. E porquê que o contador também tem que entender. Você pega um contador que não sabe da sua composição coletiva, vai fazer coisa errada, vai pagar errado o funcionário, depois vai ter problema trabalhista com isso. E eu lembro que, cara, quando a gente foi conversar a primeira vez com vários ajustes, Eurides, Matheus, como assim? Cara, eu falei, Eurides, vamos ver o que é bom para o funcionário, o que é bom para a empresa, o que é bom para o setor. E aí a gente começou um super relacionamento bacana de vamos sentar junto, conversar, escrever isso aqui, etc. A convenção coletiva ou até o acordo coletivo, ele tem uma natureza bem naquela questão do coletivismo previsto lá no direito do trabalho, né? Perfeito. Então a ideia é você trazer uma questão ali
que eventualmente está incomodando, ou que seja uma melhoria, um direito, qualquer que seja, um pleito novo de melhoria para a relação trabalhador-empregado, né? Trabalhador e empregador. Então, nesses casos, ela vem como se fosse talvez uma antecipação daquilo que seria um acordo, né? Que a gente vê às vezes ali no judiciário, vamos fazer um acordo e tudo mais. Aqui a gente já tem essa prévia onde você tem a mescla de interesses. Realmente, que nem a gente sempre tem que falar, né? Tem que ser bom para todo mundo. Sim. Não adianta a gente também desenhar algo mirabolante que não é aplicável no dia a dia, né? Não. Seja em desfavor de empresa ou a favor de empresas. Sim, a gente acaba tendo essa questão aí. Claro que participação é sempre ideal. Não, né? Com certeza. E quando a gente vai conversar, né? Esse ano mudou a data base, né? A gente teve uma data base diferente. Agora está... 1º de julho. 1º de julho. Antes era 1º de agosto. Isso mesmo. Então, a gente antecipou um pouco. Mas uma coisa que sempre foi legal quando a gente conversava com o Silvio, conversava com o Corides, o Dr. Gustavo da Brasel, que sempre encabeça esses assuntos nossos, né? Do escritório Magione aqui, que o importante é a gente conseguir... O Corides falava muito isso, o importante é a gente ter emprego. Para ter emprego tem que ter empresa, para ter empresa tem que ter empregador bom para dar um emprego bom. Né? Então, um ecossistema. Tudo tem que estar funcionando legal. As coisas têm que estar equilibradas do mesmo jeito. É uma negociação boa, uma negociação equilibrada que os dois lados saiam vencendo. E eu estou comentando, gente, dessa questão de negociação porque a cada ano a gente senta, os dois sindicatos e a Brasel, e a gente negocia as cláusulas. Então, vamos lá, vamos entender quanto que vai ter do famoso dissídio, que na realidade é o ajuste do salário base, né? Então, cara, a gente senta, conversa, entende quanto foi a inflação, entende quanto que foi, o que precisa, tá apertado. Por exemplo, durante a pandemia a gente teve várias dessas conversas, porque, se eu botasse a inflação 100%, a empresa já estava ruim, quebrava, mas o funcionário estava sem uma remuneração boa, porque o governo ainda não estava pagando, enfim. Então, uma vez por ano a gente senta para conversar disso, né? Com certeza. Bacana. Na verdade, acho que o ano inteiro a gente vem conversando para chegar num delimitador ali, né? Exatamente. Então, é um pouco mais complicada essa questão. Não é tão simples quanto a gente gostaria, né? Contando assim parece que é fácil, né? E me conta uma coisa, o que o dono de restaurante encontra de informações importantes na convenção coletiva que ele precisa saber que, de repente, o contador dele não conta para ele e deveria contar? Eu acho que assim, quando você, pelo menos eu penso dessa maneira, né? A partir do momento que você fala, eu vou abrir um botequinho que seja, um restaurante, qualquer que seja, você vai ter que pelo menos buscar a informação mínima do que você vai pagar. E às vezes o pessoal se prende muito aos tributos, né? Vou precisar pagar de tributo disso, tributo daquilo, e esquece justamente essa parte. A convenção coletiva, como ela tem uma gama muito grande de direitos, então a gente tem desde o salário até, por exemplo, o vale-refeição, a cesta básica, os vales alimentação, as formas de pagamento, as contribuições eventuais que você tem ali. Como você bem lembrou, eventualmente um banco de horas, que é uma possibilidade de ser colocada dentro do contrato e tudo mais. A gente tem, no nosso setor, tem a gorjeta, que é uma forma de pagamento que bastante gente erra, o jeito de fazer. Ainda mais depois que a gente tem o advento da lei das gorjetas, né? Que daí virou aquele negócio, veio a lei sem regulamentação e tudo mais. Então, tudo isso você vai buscar dentro dessa convenção. Então, eu acho que assim, ela é o básico, o mínimo do mínimo que você vai ter que entender a partir do momento que você fala, eu vou abrir um botequinho e vou ter um funcionário. Vou ter o meu garçom ali. Ô Luiz, e onde que além da Brasel, que eu sei que a gente distribui e tal, mas aonde o cara que não é da Brasel, ele encontra a convenção? Hoje no nosso site fica disponível. Qual que é o site? Que é sinhotel.org.br. snhotel.org.br. Lá você encontra, elas ficam disponibilizadas, acredito, desde 2009 tem convenção lá. Então, elas ficam disponíveis. Além desse site, você pode consultar através do mediador no Ministério do Trabalho e Emprego. Você consegue também fazer a solicitação lá. É um pouquinho mais burocrática, mas Sim, hotel é snhotel.org.br. Então, lá a gente tem aba própria para isso. E até a gente estava conversando porque a maior parte dos donos de bar e restaurante não tem um advogado com um serviço contratado. O contador, de repente, aquele contador que o cara está no meio salário mínimo, porque o cara também ainda é pequenininho, então pode ser que o contador não saiba. Então, é uma informação importante do dono, pelo menos entender, saber que existe, uma vez por ano olhar para ver o que está acontecendo, porque muda valores, muda coisas. Eu sempre brinco e dá para o contador pessoal, dele, né? Que é assim, a gente tem profissões distintas para questões distintas. Então, o contador é para contar
o advogado é para assessorar nessa parte, né? Então, é bom que você tenha uma assessoria que seja ou muito abrangente dentro de um escritório, seja de contabilidade ou seja de advocacia, apesar de incompatíveis pela ordem, mas que tenha esses dois campos se comunicando de forma interessante. Porque é uma coisa assim, é constatado no dia a dia nosso, em que muitos e muitos contadores não conhecem realmente ou não sabem aplicar aquela convenção. Ou, às vezes, até não conseguem identificar a empresa dentro do sindicato responsável por ela. Então, a gente tem vários casos, por exemplo, a gente já teve, por exemplo, cadastro no sindicato, tentativa, né, de cadastro de farmácias, de açougues. Que estava indo para o sindicato errado. Que estava indo para o sindicato de Tá, hotelaria, né? Então, aí você acaba percebendo que, às vezes, realmente há um desconhecimento. Além desse desconhecimento, né, desde o básico, talvez, ali, a aplicação, a forma de aplicação, porque a gente sabe que tem todo eu lembro, você lê uma convenção, eu lembro a primeira vez que tinha cara, era gigante. É gigante, ela assusta e eu falava, caceta, eu preciso de ajuda de um advogado para me explicar o que está escrito aqui, que eu não consegui entender esse negócio. E assim, claro, procurando uma pessoa, uma contabilidade, um advogado, o sindicato, a Abrazel, alguém que trabalha dia a dia com isso, claro que fica muito mais fácil. Bastante. Né? Então, a gente tem facilitadores para essa questão. Legal. Mas é importante porque ali você vai ter o regramento mínimo que você vai ter que seguir. Né? Às vezes a gente escuta muito aquela questão. Mas eu não sabia que tinha que ter cesta básica. Nunca me falaram que eu tinha que ter cesta básica. Né? Meu contador nunca falou. Culpa dos contadores, né? Normalmente, o meu contador me falou isso. Meu contador não falou que tinha cesta básica. Né? É verdade. Mas eu sempre falo, o contador, ele é... Contadores, nada contra, tá? A gente quer ajudar, por isso que a gente está contando tudo isso. Crescer todo mundo. Se o seu cliente puxar sua orelha e te entregar a convenção, não fique bravo, fica feliz, porque, cara, ele quer que a convenção... Mas eu sempre defendo também os contadores, porque às vezes eu falo assim, mas o seu contador é sua muleta, você tem que conhecer para poder fazer, né? Até para cobrar direito do seu contador, do seu advogado. É verdade. Então, é importante conhecer, porque isso afeta no dia a dia. Na prática ali, ela vem e às vezes a gente acaba vendo empresa que tem um grande passivo ali, porque é aquela coisa, mas é uma cesta básica. Mas coloca isso ao longo do tempo, né? Quando vem, eventualmente dentro de um processo, vem aquela pancada que acaba dando uma desestabilizada ali na jornada, que já não é fácil, né? Com certeza. E gente, então, simhotel.org.br, você encontra a convenção coletiva. Minha recomendação sempre foi, cara, não importa o seu tamanho de empresa, pega, leia. Mesmo que você não entenda 100%, mas está com o documento na mão, se um dia você tiver dúvida, você vai lá e pesquisa. E lembrando que isso é de 1 a 1.200 funcionários, maior empresa que não importa. Você abriu um botequim, um dogão. Cara, leia. Mas eu não consigo ler. Não tem problema. Dá para ir no sindicato tirar dúvida. A gente na Abrazel tem plantão. O plantão, quando a gente veio, foi você que veio fazer? Foi então, o Luiz já veio fazer um plantão de tirar dúvidas aqui. Nos grupos que a gente tem, sempre aparece, tô com uma dúvida do domingo da mulher. Cara, a gente vai, se conversa, então, busca informação. A forma como você vai conseguir fazer isso, cada um tem o seu jeito. Mas, cara, é importante saber, porque exatamente, um dia você está fazendo uma coisa que não está bem organizada, e, cara, de repente pode dar uma dor de barriga que não precisava dar, né? Acho que esse é o ponto. Cara, vamos falar um pouco agora de convenção. Certo. O que mudou mais? Quais são os principais pontos que mudaram nessa que é legal já para a gente contar para a turma? Tá. Eu acho que assim, o que veio de inovação nessa é que o pessoal sentiu muito. Claro, primeiro ponto, sempre o piso e a correção salarial, né? O piso foi para 1.880. Isso a gente já está excluindo a questão daqueles que são salários recém-contratados. Os 3 primeiros meses você pode ter uma diferenciação ali. Tá. Não, às vezes o pessoal até pergunta, mas é obrigatório? Não é obrigatório, mas tem essa previsão que pode ser aplicada. Então, né? só para se a pessoa é recém-contratada, ela durante os 3 primeiros meses, ela pode ter um piso que é um pouquinho inferior, acho que é R$100, agora não lembro. Algo mais ou menos assim. E depois do 3º mês é obrigatório que você pague pelo menos o piso de 1.880 no nosso setor. Né? Correto. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O reajuste, né, atualizado aí de 5%, dependendo do salário da pessoa, a aplicação dos 5%. E acho que os dois que mais têm sido corriqueiros. Vale a refeição e vale a alimentação. Tá. Né? Onde antigamente a gente tinha o vale alimentação ou cesta básica, né? Só para a gente identificar que o pessoal também tem muita dúvida sobre isso.
Então, vou tratar ele como cesta básica para ficar mais claro. Então, a cesta básica ela passa a ser agora obrigatória a todos os funcionários, independente do tamanho de empresa. Então, antigamente, se a empresa era pequenininha, ele não precisava... Foi uma mudança gradativa ao longo de 3 convenções. Né? Então, a gente tinha, primeiro, um valor diferenciado para até 7 funcionários. Então, empresas que teriam que ter mais do que 7 funcionários para ter essa obrigação. Depois, a gente teve uma evolução para 4. Então, a gente diminuiu um pouquinho para o pessoal ir se acostumando. E agora ela está equalizada, então a gente tem hoje todos os funcionários com a percepção do Vale Refeição, do cesta Refeição, básica. Perdão, Vale Alimentação, cesta básica. Até aí eu confundo, tá vendo? Cara, vira mexe. Então, esse é um benefício que hoje ele está expandido para todas as pessoas. E ainda tem muitos casos que procuram a gente e falam, mas eu tenho 4 funcionários. Né? Porque ainda está naquela regra antiga. Tem que dar uma atualizadinha lá, pegar a CCT. Por isso que é importante ver. Pedir ali para o pessoal poder atualizar essa questão. Tá? Hoje, R$140. O pessoal também outra pergunta, preciso dar a cesta, preciso pagar? Atualmente, você pode fazer o pagamento ou no Olerite. Tá? A convenção já prevê a não incidência tributária sobre ele. Ou se preferir um cartãozinho, né? Dependendo, às vezes o pessoal até gosta de entregar a cesta. Tendo aí alguns cuidados que eventualmente a gente pode tratar no plantão de dúvidas. Bacana. Dá para ser feito. E o Vale Refeição, que também é mais ou menos esse mesmo caso, onde a gente tinha um valor um pouquinho maior e um pouquinho menor, dependendo do tamanho de empresa. Então, ele variava de R$15 a R$21, hoje ele é de R$23, trabalhou, recebe lá pelo dia. Ou tem o fornecimento da refeição local, né? Lembrando que para esse a gente pede uma fiscalização através do termo. Então, faz a solicitação lá de termo de enquadramento, porque é feita uma vistoria para ver se também está em ordem, né? A gente tem muita denúncia, por exemplo, o cara só come esfirra, se deixar. Só come coxinha. Né? Então, a gente vê trata... até notícias de empresas grandes. Sim. Que, não, só come o lanche que vende na coisa. É a qualidade da saúde da refeição do funcionário. Tem que ter uma refeição, uma qualidade média ali, para você oferecer para esse trabalhador, né? Lembrando que quanto melhor ele tiver, também melhor vai ser o desempenho, mais você tem uma segurança ali de trabalho, né? Não, bacana. Então, vale alimentação, todo mundo agora recebe, o valor dele é de 140, você pode dar... Desculpa, também. Vale alimentação, cesta básica. Mesma coisa. Cesta básica. Então, a cesta básica, você pode dar cesta básica ou você pode pagar no Olerite. Fale com o seu contador para pagar tudo certinho, porque não é para ter reflexo e pode ser que, cara, pago de um jeito diferente, pode dar algum tipo de coisa. Uma coisa que eu aprendi tem que estar tudo muito bem documentado, organizado. Então, isso é importante. E aí, o Vale Refeição, ou você tem uma refeição digna para o seu funcionário. É muito engraçado, porque agora o relógio está ali, eu não olho para a câmera, eu olho para o relógio. Mas tudo bem, vamos lá. Ou você tem uma alimentação digna para o seu funcionário, você dá comida para ele, ele vai jantar e almoçar antes do serviço, né? Ou você dá um cartão... Pode ser um cartão, né? A gente tem N aí operadores de cartão e tal. A gente tem uma parceria muito forte com a Sodexo, então você pode ter um cartãozinho da Plux lá e tal. Não tem problema. Ou a refeição local, né? A grande maioria acaba optando pela refeição local porque tem a facilidade, já está ali cozinhando e tudo mais. Então, em geral, é permitido também essa conversão aí, porque a natureza acaba sendo a mesma... para os dois. O objetivo acaba sendo cumprido. Né? Legal. Esse ano, o pessoal acha que não vai entender muito coisa, porque é uma questão muito mais da parte negocial, mas esse ano, porque não atinge a turma, né? Mas a gente quebrou a negociação em 2 anos. Né? Então, num ano a gente faz cláusulas econômicas somente. Correto. E no outro ano a gente faz as cláusulas sociais. E as sociais têm várias coisas. Esse ano foi negociação de cláusula econômica. Isso, eu acho que assim, aí a gente tem uma parte bem técnica da convenção coletiva, né? A convenção coletiva ela pode ser feita com a vigência de até 2 anos. Tá. Então, basicamente, ela é pensada dessa maneira para que você tenha garantia de direitos por 2 anos. Perfeito. Né? Apesar das discussões sobre a questão da continuidade, né, dela e tudo mais... Vou evitar um pouco de termo técnico, porque às vezes fica complicado. Então, na continuidade desses direitos e tudo mais, você pode fazer ela com até 2 anos. O sindicato tem essa permissão de até 2 anos. E aí, na virada, onde há a database, né, é feito só uma correção sobre as cláusulas econômicas. Então aquela questão, por exemplo, o Vale Refeição, o Vale Alimentação, ele continua. E só é atualizado, renegociado apenas aquela questão. Nessa convenção em específico, a gente tem um pouquinho de alteração.
porque a gente, além da cláusula, a parte exclusivamente econômica, a gente teve essa mudança também na aplicação para que todos os funcionários tivessem acesso. Teve algumas questões só que a gente ajustou. Correto. Tá? Que eu acho que veio até como um facilitador, porque é aquela coisa, eu tenho uma empresa com 4 funcionários, eu estou acostumado com uma realidade, de repente eu passo para 5, aí eu começo a ter um passivo sem nem saber. E às vezes a pessoa acaba tendo ali fica em erro ali por um determinado período, que quando vem essa conta, ela vem muito mais do que a gente espera, né? Então, acaba sendo até um facilitador para todos os envolvidos aí, porque daí você tem uma regra mais definida, né? Ó, tem um bar, eu sei que tem que ter aquilo, tem que ter a vale-refeição, tem que ter o vale-alimentação, ou eventualmente o plano de saúde, né? Ou o instituto, dependendo do caso. Então, você tem uma aplicação um pouco mais facilitada no decorrer aí. Legal. Eu vou puxar algumas dúvidas aqui, até para a gente entrar em algumas questões pontuais. Eu sei que a gente não vai conseguir explicar, porque, cara, dependendo... a gente faz até o plantão de dúvida, porque, cara, para a sua empresa, deixa eu entender como que é a tua realidade para eu conseguir falar como que a regra vai ser aplicada. Justamente. Porque a regra, depende até um certo nível, ela é generalista, depois ela precisa ser pontualizada. Correto. Então, você tem, por exemplo, uma dúvida aqui, como que funciona... escala e jornada de trabalho. Depende de como que funciona o teu negócio. Correto. Você tem N tipos de alternativas que existem contempladas na convenção, que você pode fazer acordo e ajustar. Então, vou pegar algumas dúvidas aqui e até colocar algumas minhas aqui para a gente ir conversando e a gente, isso aqui funciona assim, dá para a gente explicar até aqui, cara, vamos para um plantão ou vamos tirar dúvida e assim por diante. Então, como calcular corretamente a jornada de trabalho e horas extras? Vamos lá. Essa é um tema, gigante. Uma dissertação de TCC, né? Gigante. Essa daqui é o seguinte, eu acho que vai ser mais fácil a gente tratar pelos limites da lei, tá? Então, vou trazer o geral e aí, encaixando do que está ali, não vai ter muito erro, tá? Porque daí a gente vai ter, obviamente, algumas exceções. Mas, por exemplo, o que eu sempre falo para o pessoal, e é que é uma coisa que é muito corriqueira. Eu contratei meu funcionário para trabalhar 44 horas semanais. E aí eu só abro 4 dias na semana. Quer dizer, esse cara vai trabalhar 11 horas por dia, tá? E isso é uma coisa muito daquilo que a gente falou. O contador é para contar, o advogado é para assessorar. Se você perguntar só na questão de matemática... Quantidade de horas. É lógico que ele trabalharia as 11 horas, né? Mas a gente tem uma limitação diária. Então, sempre você vai aplicar uma regrinha simples. 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais, tá? Seguindo esse padrãozinho, em geral você não tem problema, tá? Claro, se a gente for tratar aí como exceções, eventualmente num acordo coletivo, a nossa convenção não tem essa previsão, mas se tivesse, por exemplo, compensações e tal, é outros 500. Às vezes o pessoal pergunta muito nesse tipo de jornada. Mas se eu tenho banco de horas, eu posso automaticamente fazer essas compensações? Dependendo do caso que é feita a compensação, até pode. Mas o banco de horas, ele é para tratar horas extras, né? Vamos tratar dessa maneira. E não para alterar a jornada. Então, a gente tem muitos erros que acabam acontecendo na jornada porque a pessoa trata aquele excedente no banco de horas, aí chega lá no final, o cara tem 200 horas a mais. Ou deve 200 horas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa aplicação, porque se a gente faz ela só na matemática, acaba trazendo problema. Tá? Você tem um descanso de um dia para o outro, você tem um mínimo de tempo de Justamente, tem as folgas. Foi dormir às 2 da manhã, não pode entrar às 8 da manhã, que o cara vai morrer. Tem que ter pelo menos 11 horas de intervalo entre elas, tem que ter eventualmente 1 hora de intervalo, podendo chegar a 4 se tiver acordo coletivo. Né? Então a gente já tem a previsão lá na convenção coletiva, é feito vistoria, dependendo do termo de enquadramento. Então a gente, colocando na regra geral, pelo menos 1 hora, a partir de 6 horas de trabalho. Então, a gente coloca acima de 6 horas de trabalho 1 hora de intervalo. Que seria o almoço da pessoa. Vamos chamar do almoço, tá? Esse intervalo não é considerado para dentro da jornada. Então, ela vai trabalhar efetivamente 8 horas. 4, 1 horinha de intervalo, mais 4. Vai ficar 9 horas na sua empresa, com 1 hora descansando, bonitinho. Se a gente trata de jornadas de 6 horas, de 4 a 6 horas, 15 minutinhos, que daí você não vai ter essa dilação, né? Você vai trabalhar 6 horas. Seu funcionário trabalha só no período do almoço lá. Chega às 11, vai embora às 3. 6 horas. Tem 15 minutos a mais de descanso. Esses 15 minutos estão incluídos dentro da jornada. E as jornadas de 4 horas que você não vai ter intervalo de descanso ali nesse período. Essas que você falou que são as mais padrões, elas já estão contempladas na convenção? Não,
Porque, na precisa verdade, do a acordo. convenção não precisa necessariamente, porque a CLT já traz isso daqui. Tá? Que é essa jornada limite de 8 horas ou 44 semanais. Mas não precisaria para essa fazer o acordo. São inferiores. Tá. São inferiores. E você sabe que o nosso caso é super complexo. Nosso caso é 6x1 com dupla jornada. A grande maioria faz 2 horários, chega no período, para 4 horas durante, volta à noite. Cara, tem gente que faz 12x36. Tem várias... Quando você começa a ir neste caminho, como que esse universo de jornadas, esse caso aí você tem que tratar caso a caso. Tá? Por exemplo, as 12x36 são jornadas de exceção. Né? Então, é necessário que você tenha a regulamentação da forma que é aplicada essa jornada, tá? Que pode ser, geralmente, pelo acordo coletivo. Tá? Ela pode ser prevista também na convenção coletiva, que não é o nosso caso, tá? Tem uma previsão lá, mas necessita do acordo para a regulamentação. Faz o acordo para garantir que está fazendo direito. A questão das 4 horas, por exemplo. Se você procurar lei geral, você não vai ver que não existe essas 4 horas. Né? Essas 4 horas, ela deriva também da questão de convenção coletiva. Então, na convenção há a previsão, mas você vai precisar de um acordo para a sua empresa para fazer essa regulamentação específica. Tá? Entendi. Então o que é exceção, precisa do acordo. Então, você está lendo a convenção coletiva agora, que eu sei que você foi lá no site, baixou. Você vai ver, eu posso dar 4 horas de almoço para o meu funcionário entre uma jornada e outra? Sim e não. Poder, teoricamente, você pode, mas você tem que saber como fazer e você tem que documentar isso junto com o sindicato, que chama acordo coletivo, que a gente fala que é ACT, é o Acordo Coletivo de Trabalho. E o registro, na verdade, não é com o sindicato, é no Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Então, o sindicato faz esse processo todo, mas é o Ministério que arquiva. E a gente depois vai contar para você como que funciona, porque você tem que fazer uma assembleia, organizar, conversar, pegar o acordo dos funcionários, pegar esse documento, documentar ata de reunião, lista de presença, etc. E aí você leva para o sindicato avalia, junto, etc. E aí... Correto. Tem todo um passo a passo. Tem todo um passo a passo que não vai ser o assunto agora. Como que a gente lida com... Nossa, isso daqui é gigantesca. Afastamentos e rescisões. Se você ia fazer uma tese de mentorado, isso aqui agora é o ChatGPT, o volume de conteúdo do ChatGPT aqui. Esse aqui é um complicado, né? Mas se você for... Tô com um problema de rescisão. Tô com... Rescisão é sempre bom fazer junto com o sindicato, tá? A gente tem... O que a gente tem muito lá de problema na parte de rescisória? É aquele que não consegue eventualmente pagar a rescisão. Pode acontecer, quebrei, meu funcionário trabalhou a vida inteira comigo, cara, só que eu não tenho caixa para pagar, o que eu faço? Nesses casos, é possível fazer a aplicação. Um caso que aparece muito, tá? Que é aquele assim, eu tenho um funcionário que ou eu tenho um apreço ou porque eu não consigo mais manter ele dentro da minha equipe, mas eu não consigo mandar ele embora porque eu eventualmente tenho uma multa muito grande ou eu tenho uma rescisão muito grande. Todos esses casos dá para ser feito, eventualmente, né, um acordo extrajudicial para que seja feita essa flexibilização e o pagamento. Com uma segurança jurídica maior. Não necessita que a pessoa entre com uma ação coletiva ou uma ação individual para que seja feita aí uma negociação lá no judiciário e tudo mais. É possível que a gente tenha uma resolução antes e leve ao judiciário para homologação. Tá? Então, às vezes, facilita essa negociação, acaba, como a gente falou lá no começo, um facilitador da negociação para trazer já algo mais mastigado, mais pronto e que tenha uma forma de conseguir mesclar os dois interesses, né? Segurança jurídica para a empresa e, eventualmente, os interesses daquele funcionário que, eventualmente, não receberia, né? Que a gente sabe que, infelizmente, acaba acontecendo. Eu vou até dar um depoimento que, cara, durante a pandemia aconteceu muito isso. Pessoal, cara, eu sei que eu tenho que pagar lá essa rescisão, eu não tenho caixa, ou se eu pagar a rescisão, eu não pago o salário da turma que ficou na época da pandemia. Posso parcelar? E eu lembro que, cara, a gente fez até a gente colocou numa convenção coletiva um parcelamento, até tanto, se não for abaixo de tanto. Se pelo menos ter R$1.000 de parcela e tal, eu não lembro os valores, mas o que a gente tentou garantir? Que a pessoa recebesse, tivesse uma sobrevivência no período de pandemia e que o caixa da empresa conseguisse pagar os funcionários para manter o máximo de empregados possível. Então foi super, super positivo lá, a gente fez isso. Geralmente existe um padrão mais ou menos do que o judiciário aceita, que o Ministério também público aceita, né? Então, alguns cuidados que têm que ser tomados nesse caso, tá? Então, na questão de rescisão, eu acho que onde o sindicato consegue acompanhar muito bem é mais nesse tipo de assessoria, tá? Lógico, quero só homologar, ver se está tudo certinho e tal, é possível de ser feito também. Legal.
né? Então, vai fazer uma rescisão, cara, o melhor caminho é sentar lá, isso. conversa. Antigamente a gente tinha obrigatoriedade, né? Todo mundo sabia que passou um ano, tem que fazer. Hoje em dia a gente atende com mais de um ano, com menos de um ano. Quem quiser fazer, pode fazer. Legal. Vamos falar de uma outra coisa aqui, que também é uma baita de uma dúvida da turma, que é o hiato. Certo. A galera, nossa, mas eu preciso pagar esse negócio, eu não sei o quê, mas, cara, eu já pago cesta básica, etc. Vamos contar um pouco do hiato, porque eu acho que o que vocês fizeram aí com a liderança do Orides de construir uma assistência médica para a turma, eu falo que, cara, eu tenho um funcionário, eu tenho o Divino, que é meu gerente, trabalhou 14 anos no Vitória. Saiu e está no Benedito faz 1 ano e meio. E falava, cara, não, eu não quero, não gosto, não sei o quê. Aí ele viu a minha faxineira indo arrumar o dente. Aí depois ele viu não sei o quê. Aí chegou a cesta de coisas de criança para uma funcionária minha que estava grávida. Aí falou, cara, eu vou participar desse negócio. Agora é o maior defensor. Então, cara, ele conta, tem 14 anos de hotelaria aqui. Hotelaria normalmente acaba não usando, porque tem estrutura, consegue contratar um plano para os funcionários, plano de saúde, etc. Ele falou, cara, se eu soubesse disso antes, já 14 anos atrás eu tinha me inscrito nesse negócio. Tudo bem que não tinha 14 anos atrás, mas... Então vamos contar um pouco o que é o hiato, como que funciona, por que vale a pena e como que faz para estar com o funcionário junto. Porque tem a história do funcionário chegar lá, a empresa não é associada do hiato, o funcionário passa vergonha porque não consegue. O Orides, eu sei que toda vez que acontece isso, ele deixa, mas depois ele fala, Matheus, liga pro cara e fala para criar vergonha na cara e arrumar o negócio. Então vamos contar para a turma. O hiato, ele nasceu, né, numa vontade da questão de garantir assistência de saúde para os trabalhadores, né? Ele nasce também com o interesse da parte de empregadores para evitar aquela questão da demora de SUS, que, né, a gente sabe, o SUS é importante, mas acaba sofrendo principalmente nessa questão pré-doença, né? Depois que a coisa já meio que degringolou, a coisa anda muito bem. É um preventivo, né? O preventivo é que fica prejudicado. Então ele veio nessa intenção, tá? E aí ele foi criado também de uma maneira que fosse sustentável, que ele conseguisse abranger desde o pequeno até o gigante. Perfeito. Né? Que bem você colocou. A parte hoteleira, em geral, ela consegue fornecer um plano de saúde, qualquer que seja, e tal. Mas quando a gente pensa no pequeno, é muito difícil. É difícil. Porque o custo, a gente sabe que não é baixo, né? Então ele vem nessa intenção. Ele é algo criado entre os dois sindicatos, o Sinhotel, os senhores. Houve uma grande ajuda, né, também do pessoal da Brasel na época das negociações deles e tudo mais. Então, ele vem para trazer essa inovação. O que acontece? Como ele é uma parceria entre os dois, ele é gerido pelo Instituto. A gente tem que fazer uma separação aqui, porque o Instituto ele é custeado pelos dois sindicatos. Tá? Então, o gestor dele, Instituto, é separado da questão sindical. Para poder utilizar. Como há um custo, né? A gente tem a aplicação do associado. Então, aquele que está associado com o sindicato dos trabalhadores, ele faz a utilização, afinal de contas, ele tem o seu recolhimento, né? E a empresa tem que ter o recolhimento. A gente está falando do funcionário e ele paga mensalmente, hoje está 49. Tá? Lembrando que esses 49 é 49 e ponto. Tá? Qualquer utilização dos serviços do sindicato, trabalhadores, tá? Ele não tem outro custeio. Tá? Perfeito. E aí a gente tem também a questão do pagamento pela parte empresarial. Pela empresa. Tá? Claro, às vezes o pessoal sempre fala pra gente, mas eu não quero pagar isso. Não tem problema não para pagar isso. Tem que, então, fornecer um plano de saúde. Tá? A cláusula é muito específica quanto a isso. Então, eu forneço o plano de saúde. Eu tenho que pagar? Não, mostrando que você tem plano de saúde, um plano de saúde, né? Que às vezes a gente tem algumas aberrações jurídicas que aparecem lá que eu falo, não, isso aqui não vai dar. Sério? Sempre tem, né? Um médico, o médico que eu pago um médico aqui. E às vezes aparece algo do tipo, tá? Mas tendo um plano de saúde, você consegue a isenção dele, tá? Claro, a gente vai bater naquela questão. Até surgiu um tempo atrás aí uma dúvida no grupo da Brasel, mas eu preciso pagar, aí a gente fez até, acho que a Vanessa, a Fernanda, acho que conversou contigo, a gente fez um comunicado, o hiato funciona dessa forma, se você não quer pagar, as regras de isenção são essas e tal. Então, mais uma vez,
lendo lá na convenção coletiva, você vai ver que tem regras de isenção, como, por exemplo, o fornecimento do plano de saúde. Tá? Então, ele vem nesse sentido, de tentar trazer a garantia mínima, né, que a gente fala, de acesso à saúde. Tá? Então, nele está englobado a parte de clínica, tá? Várias especialidades, exames laboratoriais, exames de imagem. Agora a gente tomografia tem tomografia, até tomografia ressonância. Já sou prova Não, minha turma negócio toda lá muito bom. Já utilizei. Às vezes já utilizei mais rápido nele do que no plano. Não, eu vou falar, tem um monte de dentista, mas o dentista sempre cai no dia de trabalho. Vamos puxar o dentista para segunda-feira hoje desse. Aí facilita a gente organizar a escala da turma. Os dentistas também, né? Eu acho uns 11 dentistas lá para atender todo mundo. A última vez que eu vi era alguma coisa assim. Os dentistas, eles são exclusivos do sindicato. Sim. Né? A grande maioria lá é da Mandic, professores, inclusive. Então, é uma equipe muito legal. O pessoal, a estrutura é muito boa, né? O pessoal que quiser conhecer aí, sempre muito bem-vindo. Tá aqui no... Tá na EcoCenter. Tá na EcoCenter. Tá na EcoCenter. E tá em negociação para voltar lá pro Dom Pedro? Tá saindo isso? Eu sei que tinha uma conversa, eu não cuido exatamente dessa parte, né? Eu sei que tinha uma conversa, não vou conseguir te atualizar sobre isso. Mas teve uma época que foi lá naquela clínica gigante do Dom Pedro, aí a clínica fechou, né? A clínica fechou, agora está aqui no eu não sei se EcoCenter aqui. Está na EcoCenter aqui no Cambuí. Até algumas pessoas preferem pela presença ali de centro da cidade e tudo mais. Mais próximo. Né? Alguns gostavam de lá também. E me tira uma dúvida. Agora eu peguei esse gancho do hiato, mas falando da convenção. A gente está em Campinas, a gente acaba falando muita coisa de Campinas. A Brasel abrange aí quase 60 e tantos municípios. Sim. E vocês também. Como que funciona a convenção? E como que funciona? Porque tem cidades, por exemplo, acho que Piracicaba, que vocês... Piracicaba é outro sindicato. Então, Americana é vocês com outro patronal? Não. O patronal, eu não vou saber te dizer a base específica dele, mas ele pega basicamente nossa base toda. Então, é o único patronal nessa região, até onde eu conheço da base deles. Tá. Americana não é a nossa base. Tá. Piracicaba também não? Piracicaba também não. Acho que o sindicato de Piracicaba, no caso. Tá, é que a gente tem associados lá também. Ali, né? A nossa, basicamente, a gente vai ter de Amparo, Itatiba, vamos fazer mais ou menos um desenho aqui. A gente tem Amparo, Itatiba, Pedreira, Nova Odessa, até Rio Claro. Só pula Limeira por causa de uma questão lá na época de registro. Mas até Rio Claro, Itu, Indaiatuba, então é uma base bem extensa. Legal. Tá? Se não me engano, são 11 cidades. Tá. E tem nessas bases patronal diferente dos senhores? Hoje todos no mesmo patronal. Tá? O patronal ele tem uma base bem grande, é quase estadual. Tá, entendi. É quase estadual. Os senhores ele tem uma base bem extensa. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí quando a gente está falando agora de ato, tem pontos em outras cidades também? Ou se, por exemplo, eu vou fazer um exame de dente de um Sumaré, ele teria que vir para Campinas? Ele teria que, atualmente ele tem que vir para Campinas. O que a gente tem de inovação é a telemedicina. Tá? Então agora a gente tem um plano com telemedicina, fornecido pela Medicar. Tá? Então há a possibilidade também da utilização através da telemedicina, mas a gente tem aquela coisa, vamos bater naquela questão do SUS novamente, né? Às vezes o pessoal fala, mas eu tô aqui em Amparo e eu preciso fazer um exame pelo SUS. Você vem para onde? Para a Unicamp. Então, a gente acaba atendendo principalmente essa demanda que vem de fora. Que o cara fala, mas entre ir lá na Unicamp, que eu vou ter que esperar eventualmente um bom tempo, eu acabo vindo para Campinas e faço ali naquela região. Então fica até mais fácil, dependendo do caso. Legal. Voltando agora para a gente para algumas dúvidas, os funcionários precisam ser sindicalizados para ter cobertura da convenção coletiva? A convenção coletiva, ela não faz diferenciação. Tá? Claro, que eu sempre falo para o pessoal, o ideal é que todo mundo participe, tá? Às vezes o pessoal fala, mas eu pago aquele valor, eu não sei o que vem e tal. Eu sempre brinco com o pessoal. A partir do momento que você começar a entender o que está escrito no seu olerite, você vai ver que há um benefício todos os meses para você, né? Mesmo que você não pense nessa questão dos benefícios sociais. Odontologia, medicina e tal. Eu não uso isso daí. Beleza, você pode até não usar, mas todo mês tá lá um resultado para entregue para vocês. Hora extra, como que paga. Justamente, toda essa parte é aplicada, né? Então a gente tem ali uma questão da participação que é necessária e acaba tendo um enfraquecimento se a gente for tratar nas questões de oposição, tá? Quando a gente tem a questão do acordo coletivo,
Aí o acordo coletivo ele tem um pouquinho de diferença. Porque quando a gente trata de oposição, a partir do momento que a pessoa faz, ela perde a representação. Ela fala, eu não quero ser representado. Quando você fala oposição, é o funcionário vai lá, eu não quero ser sindicato, faz a carta, entrega para o sindicato, ela não quero. Correto. Tá. Ela tem um período determinado e tudo mais. Perfeito. Há um registro específico sobre ela. Então, aí, nas questões de acordo, fica um pouco prejudicado. E a gente acaba tendo, muitas vezes, aquela empresa que faz, né, acaba caindo até numa questão aí, jurídica um pouco complexa, que é a questão do impedimento sindical e tudo mais. Então, às vezes fala, vai lá, e não precisa pagar isso aqui não, e tudo mais. A pessoa chega e depois ele vem, quer um acordo coletivo. E aí, como é que eu vou fazer um acordo coletivo para uma empresa sem representação? Né? Então, aí acaba tendo um problema mais no dia a dia ali. O acordo coletivo não vai poder ser feito porque não faz. Fica complicado, porque é aquela coisa, eu não quero que você me represente, mas aí eu vou fazer o acordo coletivo para a pessoa que acabou de falar, eu não quero representação. Então, aí nesse caso, a gente tem um probleminha um pouquinho mais a fundo. Mas a convenção coletiva, essa não, ela faz lei para todo mundo. Lembrando que é aquela questão. Ela tem a tendência de ser algo que iguala toda a categoria. Perfeito. Luiz, a gente está terminando o tempo aí, mas eu queria só voltar aí um pouquinho de melhores práticas. Então, quais recomendações, vamos só recapitular para a turma, quais são as recomendações práticas para a gente garantir o cumprimento das regras trabalhistas? Eu acho que a primeira questão, conhecimento da convenção coletiva. Né? Não só da convenção. É bom que tenha também sobre CLT, aplicação, as flexibilidades que os acordos coletivos permitem e tudo mais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Antes até de abrir a empresa, é bom que tenha busque essa informação. Eu acredito que muito, né, na participação de todos os elementos que estão envolvidos é ideal. Né? Claro, a organização, através, por exemplo, da representação aqui da Brasel, do sindicato dos trabalhadores e tudo mais, ela se faz necessária porque, se imagina, eu tenho 4.000 empresas, né, de representação. Se a gente pegar o brinco, fazer um monte de clone, e aí né? falar, então vamos fazer aqui uma mega reunião, né? Imagina ouvir todo esse pessoal. Não. Então, acho que as entidades representativas, elas têm que se fazer também presentes e o pessoal participar disso. Né? Às vezes a gente tem aquele desânimo, fala, mas nada acontece, nada muda, mas às vezes não muda porque a gente também está inerte, né? Concordo. Então, eu acho que isso é um dos primeiros pontos que tem que ser feitos. Para a galera que às vezes ali tem a contabilidade, tem o seu advogado, eu acho que o questionamento é sempre muito importante, né? Para você também não enfiar as mãos pelos pés ali, às vezes por um achismo, né? Eu vejo que às vezes o pessoal tem muito medo de falar, não sei, né? Como eu falei para você aqui, essa parte eu não cuido tanto, então talvez não seja melhor a gente tratar num outro tema. Falar não sei, às vezes dentro dessa questão é muito complicado. A gente vê que às vezes o erro acontece muito porque a pessoa ela tem aquele medo de falar para o empregador ali, né? Que está contratando aquela assessoria. Eu não sei, vou avaliar e depois eu te falo. Então, acho que assim, é importante que tenha esse conhecimento, né? E perder o medo dessa questão do sindicato. Eu sempre brinco com o pessoal, às vezes eu vou fazer uma assembleia e eu falo assim, só tem que esperar o carro de som chegar, porque, né? Porque você vê o medo, você vê o medo da pessoa, né? E é algo que, assim, não acontece, né? Hoje a gente tem um movimento sindical muito mais... de conversar, o Serginho do Colonial Grill tem um relacionamento super bom. Cara, o Serginho que foi o primeiro que... Obrigado, Serginho. Foi o primeiro que falou, cara, vai lá conversar e tira dúvida. Quando eu comecei... muito a gente a Quando eu comecei, eu vou lá no sindicato, tira dúvida, pergunta o que você pode fazer. Cara... Eu lembro que já estava com conversa, Silvio, eu estou com uma situação assim, como que eu faço para contratar, cara, banco de horas, que eu não sabia fazer no começo. Sim. Então, não é só você que é o pequeno empresário ou o grande empresário. Cara, tem dúvida de todo mundo. Porque, cara, peraí, eu posso fazer isso? Não sei. Então, cara, vamos perguntar. Você pode perguntar para o advogado, caso você tenha. Provavelmente o seu advogado vai ligar no sindicato e perguntar. Eu brinco com o pessoal lá. Às vezes a gente acaba sendo consultoria de contabilidade. De contabilidade. A gente tem estatística que a gente recebe mais ligação de contabilidade do que de associado. Ó que doideira. Então, é um documento que está lá, bonitinho, o ano inteiro. Pega e leia, dono de restaurante e de bar. Segundo ponto, cara,
Vá perguntar, participe, tenha dúvida, pergunta. Vai no sindicato, preferencialmente. Cara, vai nos grupos de trabalho que a gente tem da Brasel. Venha nos plantões de tira dúvida. Pergunte no grupo. Mas o importante não faz uma coisa que você está com dúvida e depois você descobre que aquele negócio que fez com dúvida virou um passivo trabalhista. Verdade. E agora você tem um problema para resolver que de repente pode ser maior do que a solução ter sido feita lá atrás. Correto, correto. Eu acho que, esse é o caminho, é uma informação que está disponível, é realmente buscar, querer, né, fazer essa atualização, não tem muito segredo. E a questão aí do atendimento lá mesmo no sindicato, às vezes o pessoal fala, mas eu tenho que pagar tal. Não, a gente faz geralmente esse atendimento, atende todo mundo lá, tira a dúvida. Quem quer crescer, consegue crescer junto. Luiz, brigadão. Acho que, cara, essa é uma conversa super bacana que a gente tem. De novo, o pessoal do sindicato, em nome do Orides, Silvio, todo mundo aí, é um prazer poder sempre estar junto com vocês. Vou contar um pouco aqui do que a gente tem de agenda aí da Brasel, né? Eu não sei, eu acabei não te contando, mas a gente está tendo esses podcasts, estamos tendo encontro de negócio. Já levamos agora não vou lembrar quem que foi contado do IAITO. Acho que foi o Gustavo. O Gustavo foi contado do IAITO lá no encontro de negócios nossos, que foi na época que surgiu a dúvida. Então, a gente sempre está tentando fazer com que o proprietário, dono de bar e restaurante, saiba mais como fazer o seu dia a dia. E isso tem a ver tanto com cursos, a gente está trazendo palestrantes, etc., até como que funciona o dia a dia operacional do bar e restaurante. Então é um prazer ter a tua presença aqui e nos ajudar a fazer. Mas a gente agora, dia 16 de setembro, tem uma caravana gratuita para Tramontina. A gente vai para a sede da Tramontina, lá em Barueri. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. São poucas vagas. A gente está fazendo várias idas, porque tem uma limitação. Então, se inscreva. É super legal você ver como que funciona com os dias profissionais, equipamentos profissionais. A Tramontina está nos patrocinando este ano. Então, é bem legal. E se você perguntar para algum dono de restaurante que foi, o Adriano do Estação Campineira foi, cara, voltou apaixonado pelo cara, precisava ter ido antes. Então, super legal. Esse eu recomendo mesmo. Esse eu recomendo, que é muito legal mesmo. 16 de setembro, uma segunda-feira. A gente faz segundas-feiras, porque teoricamente é o dia que a gente está de descanso. Eu não tanto, mas enfim, todo mundo. Dia 23 de setembro, a gente tem o Operação de Delivery com o Lucas, do Tanks Burger, e agora ele está fazendo uma assessoria super bacana, ajudando o pessoal a crescer o delivery com sustentabilidade, fazendo conta, que é muito importante. A gente ainda tem do mesmo jeito que a gente tem que desmistificar o relacionamento com o sindicato, para muita gente tem que desmistificar o delivery. Então, se você fizer direito, você ganha dinheiro, você consegue ter uma operação saudável. E se você não fizer mais ou menos, de repente você está cavando um buraco. Do mesmo jeito, você está pagando o salário errado e, cara, lá na frente você vai ver, opa, peraí. Se eu soubesse lá atrás, então nosso papel é trazer esse conhecimento. 24 de setembro, o Spigariol, o Léo, gente fina demais, fala de branding, de marketing, já veio aqui no podcast, gente finíssima, puta cara bacana, que vai ser terça-feira, dia 24 de setembro, o 20º encontro de negócio. Já estamos no 20º encontro de negócio, velho. Caceta. Primeira vez que falei palavrão, não tinha falado nenhum ainda. Ó, gente... Muito obrigado, Léo. Quer últimas palavras aí para a turma e a gente já vai se despedindo. Só agradecer. Léo não, chamei você de Léo Luiz, pô. Fiquei com o Léo na cabeça aqui. Mas só agradecer aí ao convite. Fico à disposição. Se precisar, a gente está sempre aí para conversar, crescer junto. E precisamos marcar o próximo plantão de dúvidas aí. Aí quando a gente tiver, a gente te chama para cá e traz a turma para fazer. Eventualmente fazer online, que eu lembro que teve uma turma que não conseguiu participar. Então a gente botar um Zoom aqui da vida e tirando dúvida da gente. Gente, muito obrigado. Valeu pela companhia de vocês. Curtam, compartilham, assistam no podcast em casa, escutem na academia. Eu escuto bastante na academia. E é isso. Bora voar e valeu. E se você não é associado da Brasel, cria vergonha na cara e seja associado da Brasel.